Olá, meu nome é Gustavo Meirelles, sou médico radiologista, empreendedor na área de saúde e presidente do conselho da IDR, Inteligência Diagnóstica Remota. Este é mais um episódio do ExpertCast, podcast focado em inovação em saúde, com apoio da Agfa. Em cada episódio, recebo convidados que são especialistas em temas relacionados à inovação, principalmente na saúde. A ideia é te deixar por dentro do que há de mais atual em novas tecnologias no setor e das novidades que estão vindo por aí. No episódio de hoje, nós retomamos a conversa com a Stephanie e com a Marina, que estiveram aqui conosco e falaram sobre inovações na saúde feminina. Nós conversamos bastante sobre empreendedorismo em saúde da mulher aqui no Brasil, as dificuldades de se empreender, as oportunidades e o que elas têm feito com suas duas empresas, Oya Care e a Phil & Lilith, para mudar esse cenário aqui no Brasil. Nesse episódio, eu vou retomar a conversa com as duas para a gente falar um pouquinho mais sobre o papel, por exemplo, da educação, do ensino, pesquisa, o mercado de bem-estar para a intimidade feminina. Stephanie, Marina, muito obrigado pela presença mais uma vez. Obrigada, muito obrigada pelo convite e um prazer estar aqui de novo. Obrigada pelo espaço, Gustavo. Prazer estar aqui com a Stephanie. Bem, nesse episódio eu vou começar com você, Stephanie. Eu queria que você nos contasse um pouco mais sobre as mudanças que você tem notado no setor de saúde feminina nos últimos anos. E as perspectivas que você também tem visto para o futuro do setor, tanto aqui no Brasil quanto no mundo. Bom, eu vou falar da perspectiva que a gente tem na Oya, que é uma perspectiva de clínica, né, de atendimento às mulheres ou pessoas que nasceram do sexo feminino. O que eu vejo são dois grandes movimentos. Então, o primeiro deles a gente já falou bastante no primeiro episódio, que foi sobre colocar a paciente no centro. No nosso caso, a gente chama as nossas pacientes de oianas. Então, a gente coloca ela no centro e nada é mais importante do que atender ela bem. Seja do ponto de vista de acolhimento, para ela se sentir bem, seja no ponto de vista técnico-científico. Então, tudo o que a gente pensa, fala, faz, é para isso. Então, o que a gente vai priorizar no nosso site, o que a gente vai priorizar nos nossos protocolos de atendimento clínico, vai ser sempre pensando nisso. E sempre ouvindo o feedback delas. Então, a gente tem várias pesquisas com usuários, pacientes, né, sobre como a gente pode melhorar, quais outros serviços a gente pode incluir. Isso é uma constante e todas as áreas da Oya fazem isso. Então, às vezes de maneira conjunta, às vezes de maneira independente. Então, acho que essa lógica que para outros setores já é muito óbvia, né? Então, para outros setores da economia como bens de consumo ou outros setores de serviço também, que escutar o cliente e colocar ele no centro, para qualquer startup de tecnologia, isso é um dado, isso é óbvio. No mundo da saúde, nem sempre foi assim. No mundo da saúde, muitas vezes, o médico esteve no centro ou uma doença esteve no centro. Então, por exemplo, o médico X, que é super famoso, ou a infertilidade, ou alguma outra questão, o câncer, né? Assim, alguma outra questão está no centro. No nosso caso, a gente coloca uma população no centro, que é a população feminina, e eu acho que isso é uma tendência do setor. Então, isso traz, por exemplo, consequências como, tá bom, a gente pode começar por ginecologia e fertilidade, mas que mais que essa pessoa que está no centro precisa? É nutrição, atendimento para menopausa, o que mais ela quer? Saúde mental. Então, a gente começa a trazer as inovações ou desenvolvendo os serviços nessa linha. Não necessariamente de acordo com o que o médico que trabalha com a gente se formou, mas de acordo com o que as pessoas que a gente atende querem e precisam. Então, esse acho que é um primeiro ponto. O segundo ponto que eu gostaria de trazer aqui, eu vejo ele começando a acontecer no Brasil, e eu chamo ele de profissionalização do provider, ou seja, realmente trazer capacidades de business para a área de providers, para os médicos, clínicas, hospitais. Então, tradicionalmente, o médico no Brasil é um profissional praticamente liberal. Então, ele abre o seu consultório ou trabalha no consultório de alguém. E não existe necessariamente uma super estratégia de marketing, não existe necessariamente uma super estratégia financeira por trás. E aí, aos poucos, ele vai ganhando pacientes com o tempo e aí vai se desenvolvendo. O que a gente vê hoje é que os payers ou os planos, eles estão pressionando cada vez mais os providers para estão sendo cada vez mais rígidos com os providers. Isso está dificultando a vida dos providers, ou seja, está cada vez mais difícil administrar a sua portinha. Você como médico que abriu uma portinha. E então está cada vez mais sendo necessário que exista uma administração do complexo que é administrar essa clínica, esse consultório ou esse hospital.
Então eu vejo que existem vários profissionais liberais que talvez não vão conseguir fazer essa evolução e vão ser incorporados ou simplesmente fechar por grandes organizações mais profissionalizadas, mais eficientes realmente do ponto de vista de business. E também com mais credibilidade frente aos planos. Então, com preços tabelados, com notas fiscais organizadas, com processos estruturados, organizados e verificáveis, principalmente. Então, eu enxergo esses dois grandes movimentos e a OIA está nesse centro desses dois, né? Eu acho que não é à toa que eu coloquei a OIA no centro desses dois movimentos. Excelente. Então, a paciente no centro e a OIA no centro dessas mudanças para melhor na saúde, né? Paciente no centro e a profissionalização do provider. Excelente, excelente. Acho que a saúde no Brasil precisa muito disso, né? Como você muito bem disse, assim, as médicas, os médicos como profissionais liberais, e muitas vezes essa falta de profissionalização acabou gerando altos índices de burnout entre os médicos, uma dificuldade até para conseguirem pagar suas contas, porque trabalhavam em diversos lugares, mas não conseguiam fazer gestão das suas próprias vidas. Não, totalmente. Por exemplo, eu sou formada em administração de empresas, eu aprendi sobre marketing, capital de giro, valuation, levantamento de dinheiro, administração de caixa na faculdade. Eu não aprendi a operar alguém. Eu não aprendi a identificar candidíase, a verificar a fertilidade. Então, assim, eu não ocupo a cadeira de médico, certo? Por mais que eu trabalhe com isso. Eu sei que existe uma autoridade técnica para isso, que é o médico. E eu acho que essa mesma coisa acontece também no mundo de administração, mas não foi historicamente assim. Porque, na verdade, administrar uma clínica, historicamente, não era tão complexo. Mas eu acho que está sendo cada vez mais necessário ter uma administração estratégica. Mas olha que ponto ótimo que você trouxe, né? E lembrei da Marina falando aqui, olha, sexualidade eu não aprendi na escola, e eu também não aprendi na escola, assim como a maioria das faculdades de medicina não ensinam até hoje uma gestão de consultório, uma gestão financeira. Então, infelizmente, aqueles que saem de uma faculdade de medicina, de enfermagem, saem com uma visão muito técnica e não conseguem fazer o óbvio, muitas vezes. Mas acho que está tudo bem. Desde que tenha uma equipe multidisciplinar. Porque até então o que acontecia é que eles trabalhavam em consultórios, não tinham apoio de ninguém e não conseguiam fazer isso. E acho que está aí o ponto importante que vocês têm feito e esse caminho da profissionalização da saúde. É uma equipe médica que trabalha em conjunto com uma equipe de administradores, com uma equipe financeira e que se ajudem. Agora, trabalhar só o médico, não conseguir fazer gestão da sua própria vida, era uma receita do insucesso. E hoje em dia, principalmente tecnologia também. Também. Então, hoje a nossa maior área, tirando a área de médicos na OIA, é a área de tecnologia. Uhum. Concordo. E também, assim, é óbvio que um médico, administrador, não precisa entender a fundo de tecnologia. Mas ter um pouco de conhecimento e poder trabalhar em equipe com pessoas que se complementem é fundamental. Eu vou passar para a Marina agora e vou voltar para aquela história do tabu que existe, principalmente aqui no Brasil, em relação à intimidade feminina, sexualidade. Embora tenha um espaço enorme para o crescimento desse segmento, existe esse tabu, existe um preconceito que acaba permeando grande parte das oportunidades que existiriam. Você poderia trazer para a gente, Marina, um pouco da ideia de dimensão do mercado, dos principais desafios que vocês encontraram e também das oportunidades? Bom, eu acho que no contexto cultural, assim, acho que a gente falou também no primeiro episódio, cultura é algo muito moroso de ser mudado, né? Então a gente tem que fazer esse raio-x, esse recorte Brasil, né? A gente tem um país conservador, com traço cristão, então obviamente que esse tipo de assunto inibe muito as mulheres, né? Apesar de elas terem demandas, dores, quando eu falo dores mesmo, né? E além disso, ela tem uma jornada de saúde íntima que vai passar por várias fases, e essas fases vão demandar coisas muito específicas, exames específicos, um olhar específico, né? Uma mulher que está menstruando, a outra que teve filho, está passando pelo puerpério, um puerpério menos ou mais acentuado, uma oscilação hormonal por uma série de motivos, a própria perimenopausa, enfim. E chegando à menopausa. Então, a nossa própria jornada já é muito complexa. Existe uma falta de informação em torno disso, mas mais especificamente
com essa camada de sexualidade, tem esse traço de sermos um país mais conservador e que tem a dificuldade de falar isso de uma forma saudável e natural. Tanto que a gente tem muita piada, a gente tem essa ideia de um país sexualizado e, na verdade, os números mostram que quase 70% das mulheres não estão acessando prazer. É só na teoria isso, né? É só na teoria, e tem obviamente um traço, né, assim, um pouco machista, a sexualidade de quem? Quem tá sexualizando quem, né? Mas eu acho que os dados mostram que no que tange sexualidade feminina, a gente tem 70% das mulheres que não estão acessando prazer. Eu não estou falando orgasmo, eu estou falando acesso a prazer, que é anterior ao orgasmo. Então isso eu acho que já dá dimensão do nosso problema, né? Somado a isso, a gente tem um número muito grande de mulheres com dores e desconfortos, como eu comentei, e é com essa jornada muito pobre da conexão dela com a intimidade que ela chega na menopausa. Então, num momento muito sensível, onde ela vai ter oscilações hormonais que vão trazer alguns sintomas para ela, ela já vai sem essa construção da intimidade, e o ruim dessa jornada desconectada do seu corpo e da sua sexualidade é que hoje 80% das mulheres que estão na menopausa no Brasil têm uma percepção negativa dessa fase. Elas acham que é uma fase ruim. Isso é muito injusto, né? Porque é uma fase que a mulher muitas vezes já criou filhos, criou uma vida, tem uma bagagem, tem muita saúde, é muito jovem, né? Então a gente precisa mudar isso a partir da jornada e não, apesar de termos soluções na FIO para mudar esse cenário dessas 80%, né, com um lubrificante, por exemplo, que já mitiga muito uma das dores, o fato é que a gente precisa trabalhar nessa jornada. E nesse sentido, o que eu acredito que seja oportunidade é, obviamente, conhecimento, né, a gente mostrar que isso não é um problema solitário, né? Eu acho que é muito comum, assim, que a mulher se sinta solitária em algumas questões da jornada íntima dela. Então, oportunidade de educação sexual, de informação de saúde, né? Tanto como a OIA como a FIO tem fazendo, assim, a gente, para escalar esse tema de sexualidade num país tabu, que é tão tabu, num país tão conservador como é o Brasil, a camada de saúde ajuda muito. Eu não vou falar, eventualmente eu não vou perguntar para as nossas clientes, e aí, você tem muitos orgasmos na relação? A gente não vai perguntar isso, a gente vai perguntar como tá, em qual fase você tá, quantos anos você tem? Você conhece a sua vulva? Você já parou para pensar que talvez é a ginecologista e a sua depiladora que conheçam sua vulva? Vamos fazer um exercício de conhecer, né? Você se toca? Como é que tá a qualidade? Então, eu acho que essa passagem pela saúde, e até falando coisas do tipo, a masturbação pode te ajudar a ter um fortalecimento pélvico, porque a tendência é uma mulher perder esse fortalecimento pélvico ao longo da vida. Então, essa camada de saúde nos ajuda muito a chegar nesse debate de sexualidade na escala, né? Quando a gente está falando fora da nossa bolha millennial, fora da nossa bolha aqui em Vila Madalena, quando a gente está falando do Brasil mesmo. Inclusive foi assim que eu acho que a gente tem esse marco de 90% das mulheres, das investidoras da FIO serem mulheres, porque a gente nunca falou assim, queremos dar mais prazer no mundo, queremos, não. A gente quer promover uma saúde sem dor e sem culpa. Sabe, ser livre, sem dor e sem culpa. Então isso ameniza muito o discurso, acho que isso empatiza muito mais e é uma estratégia que eu percebo que está crescendo, que está ajudando a gente a crescer como negócio. Excelente. Eu acho que um outro ponto que eu queria muito ouvir vocês duas também, e você tocou muito no tema aqui agora, Marina, é sobre a parte de educação, porque imagino também que no Brasil falte muito isso, né? Uma conscientização, educação do público como um todo. Vou começar por você, Stephanie, sobre educação, desmistificação em torno da saúde feminina. Eu queria saber um pouco como vocês têm feito isso na OIA Care e quais os passos que vocês estão tomando para promover uma compreensão mais aberta e informada para as mulheres. Essa é uma pergunta muito boa que eu raramente recebo, então obrigada por a pergunta excelente. E até complementando ou pegando o gancho que a Marina trouxe, para a gente, sempre como OIA, tudo que a gente fala, faz, é sempre baseado na ciência. Sempre baseado em ciência, dados, medicina. A gente fala que a ciência é a nossa deusa preferida. Porque a gente, até para conseguir desbravar o grande mercado, hoje, nos tempos atuais, é a ciência que tem a maior credibilidade frente a todos. Então, realmente, todo mundo respeita ciência. Inclusive a gente, então não é à toa. Mas é uma aliada, realmente, nessa quebra de tabus que a gente está enfrentando hoje. Em relação ao conhecimento, que tem tudo a ver com isso, então, hoje, uma das nossas grandes missões, que nem eu falei no primeiro episódio,
é propagar conhecimento. Então, é uma das grandes razões pelas quais a gente existe, a gente, Oia Care. E como que a gente faz isso? Então, hoje a gente a primeira coisa que a gente fez foi tentar entender, tá bom, onde as pessoas estão? Tipo, o que elas estão acessando mais hoje em dia? Poderia ser, por exemplo, o Globo Repórter há 20 anos atrás, né? Não sei, ou Video Show, algo na Globo ou no SBT alguns anos atrás, mas seria muito caro de entrar. Hoje a gente percebe que as pessoas estão muito no Instagram, talvez algumas indo pro TikTok e tal, mas assim, a maioria das pessoas a gente percebe que ainda está muito no Instagram, então a gente começou pelo Instagram, trazendo medicina e ciência de uma maneira descomplicada, tanto verbalmente quanto visualmente, para essa plataforma. E isso faz parte da nossa missão, não traz receita pra gente diretamente, talvez indiretamente, porque as pessoas se mantêm engajadas com a Oia, mas é uma das nossas grandes missões. Então, realmente, todo dia sai um post na Oia, no perfil da Oia, que é oia.care, e esses posts não são a minha opinião, não são a opinião da médica que trabalha comigo, não são a opinião da redatora ou da designer que fizeram o post. São pesquisas científicas ou pesquisas jornalistas, né, de jornalistas que fizeram alguma pesquisa específica de dados da população, que a gente traduz de maneira visual e verbal, numa linguagem que qualquer pessoa pode entender. Então, é o que a gente faz para propagar o conhecimento. E por que a gente acha que conhecimento faz parte desse grande tripé da Oia, que é conhecimento, cuidado e autonomia? Porque fertilidade, acho que é um bom exemplo. A gente chega até as pessoas da nossa geração, mesmo as pessoas com acesso a todo tipo de educação e saúde, chegam a uma idade sem saber o que está acontecendo com o corpo delas. Isso é um absurdo. Isso é praticamente uma violação de direitos. Assim, se você tem um corpo e você não foi ensinado o que está acontecendo com esse seu corpo. Fertilidade é só um aspecto, né? Tem várias questões na ginecologia, tem várias questões no prazer, por exemplo, a questão do... A pesquisa completa do clitóris, onde mostrou todas as extensões clitorianas, que não é uma bolinha, assim, que todo mundo acha. É um órgãozão, né, com perninhas. Exatamente, a pesquisa do clitóris que a Marina mencionou. Então, imagina se você chegasse até os seus 35, 40 anos sem saber nada sobre o seu órgão reprodutivo. Ele existe, você usa ele, não sei, talvez. Se você usa direito, você também nem sabe. E é muito maluco isso, como assim, sabe? É 2023. Então, existe um gap de conhecimento, não só nas camadas, alguma camada específica da população, mas é generalizado, assim, inclusive... Eu acho, isso é a minha opinião, me corrija se eu estiver errado, nas faculdades de medicina. Total, concordo. E também no próprio desenvolvimento de produto. No nosso caso, quando a gente começou a gente recebe dúvidas, assim, a gente também faz todo esse pool de informação pelo Instagram, apesar das dificuldades, que às vezes rola um banimento ou outro ali, do Mark Zuckerberg, ele não sabe diferenciar o que é menopausa e pornografia, é um absurdo, mas enfim... Todo esse esforço da comunicação educacional com base em ciência, com base em fontes, né, respeitáveis, enfim. No nosso caso, até o produto. O lubrificante íntimo, por uma tradição do mercado erótico, por uma tradição e também por uma questão de custo e uma ideia de que aquilo é uma coisa assim pontual para esquentar a relação, ele não era feito sobre os ritos rigorosos da Anvisa. Geralmente o lubrificante da farmácia sim precisa ser o que está na gôndola da farmácia, mas mesmo esse produto, ele não informa de forma clara. O primeiro ponto de educação da FIO é o próprio produto. A linguagem é clara, é um lubrificante íntimo hidratante, porque o lubrificante você pode ter várias coisas. Então não é um gel deslizante, não é um lubis, um lubrificante íntimo hidratante. E no rótulo, quando a gente vira o rótulo, ele tem o índice de pH, onde deve ser aplicado, como deve ser aplicado, se tem compatibilidade com toys ou não, se tem compatibilidade com látex. Então ele já traz um número de informação muito grande para a usuária, que era uma coisa que até um tempo atrás não era comum. Né, você tinha uma informação muito frágil, e isso conversa muito com segurança sexual. Porque se eu falo de um gel deslizante, desliza onde? O quê? Sabe? Então tem também o papel de informar, o papel de educar e o papel de trazer mais segurança nesse assunto. Não é para ser careta, mas precisa ter muita borda, né? O nosso excitante foi o primeiro produto da Anvisa que foi registrado com clitóris e vulva. É um produto para clitóris e para vulva. Parece uma coisa assim pequena, mas a gente está falando no Brasil onde quase 99% da população tem dificuldade de diferenciar vulva e vagina. Clitóris, então, assim, não é comum pra gente, né? Mas, então, o próprio produto muitas vezes tem esse papel de educar, tem o lugar onde ele é
usado, tem os ingredientes visíveis, tem um nome claro do que ele é um óleo calmante íntimo, um lubrificante íntimo hidratante, um excitante íntimo. E isso já muda muita coisa. Olha, de novo, parabéns a vocês duas, parabéns à Oya Care, Phil e Lilith, pelo trabalho que vocês estão desempenhando, tanto de conscientização, educação, mas também de formação para novas empreendedoras que possam seguir os rumos que vocês têm trilhado, né? Nós sabemos que o caminho é super difícil, tem diversos obstáculos, tem percalços, mas eu vejo aqui que vocês, junto com outras empreendedoras aqui no Brasil, estão abrindo espaço para que outras empresas possam também aparecer e se juntar à Oya e à Phil e Lilith nesse espaço. Queria de novo, Stephanie, Marina, agradecer pela presença aqui nos 2 episódios. Muito obrigado. Obrigada, foi um prazer estar aqui com vocês, com a Stephanie, que eu gosto tanto, que me ajuda tanto, e que está sempre aí, parceira da Phil. E Gustavo, muito obrigada pelo espaço. Muito obrigada, Gustavo. Muito obrigada, Marina. Sempre um prazer estar do seu lado e te escutar falar. E principalmente um prazer enorme gravar esse podcast com você. Obrigada. Eu que agradeço, e assim, eu deixo de novo o recado aqui para quem está nos ouvindo, para que sigam as páginas no Instagram da Oya Care, da Phil e Lilith, que também acompanhem em outras mídias sociais, sigam suas webpages, porque tem muito conteúdo de qualidade, o que não é fácil vocês encontrarem aqui no Brasil. Para você que gostou desse episódio, dê 5 estrelas na sua plataforma de podcast preferida, nos acompanhe, compartilhe com seus contatos, é assim que nós vamos ajudando a divulgar e disseminar informação de qualidade na área de inovação em saúde. Muito obrigado e até o próximo episódio.